Na sua vida, você já enfrentou alguma situação que parecia não ter solução? Histórias de luta, dor, mas também de recomeço. Agora você vai ouvir testemunhos reais de pessoas que viram a própria história serem transformadas. E a única coisa que eu pedi pra Deus era que queria ver meu filho pela última vez. Quando eu peguei assim ele no braço, ele deu aquele último suspiro, abriu o olho, né, que nem tava se despedindo. Eu fui internada às pressas porque eu não ia aguentar mais ficar de pé. Eu estava com muita dor. E me mandaram já pra UTI. E lá na UTI eu só ficava apavorada porque eu disse UTI era a última opção. Então eu falava assim, Deus, ou tira da minha vida. Eu falava assim, tira da minha vida porque eu não aguento mais. Eu não mereço isso. É o último, eu vou parar. Foi a última vez. É sempre assim, gente. É sempre. E a gente querendo ou não, embora a gente saiba que não é assim, mas a gente acredita porque a gente ama, porque a gente quer que dê certo. A gente estava passando o pior momento da nossa vida, assim, porque a empresa estava em processo de falência. A gente tinha uma dívida de mais ou menos uns 300 mil reais quando a gente chegou aqui. E automaticamente, se a empresa não estava bem, a gente estava passando por uma crise financeira enquanto pessoas, porque a gente não tinha sustento, a gente não tinha salário. E é nessas situações que o inimigo ele vem e age na tua vida. Por muitas vezes eu até pensei em suicídio. Ali eu acabei me envolvendo mais ainda no mundo das drogas, entrando pro tráfico de drogas, literalmente. Ali a gente lidava com a polícia todo dia, porque era 2 ou 3 vezes no dia que eles entravam ali, então a gente tinha sempre que correr. Algumas vezes já entraram atirando, então muitas vezes a gente teve que lidar de frente com a morte. Aos 21 anos de idade eu fui preso. Com 4 meses que eu tava lá dentro, teve uma rebelião. Eu olhei pra cima, o guarda já tava rendido, com uns toques no pescoço, a camisa na cara, pegou o radinho do guarda, cadeia nossa, aí foi tiro, porrada de bomba pra tudo que é lado. O motim começou quando 3 agentes penitenciários foram feitos reféns. E ali também eu vi a mão de Deus me protegendo, porque, cara, ali foi... Acho que de todas as coisas a situação mais difícil da minha vida foi passar por isso. Porque ali mesmo eu vi que a morte podia chegar rapidamente, porque são várias situações que acontecem, né? O meu coração era tão fechado que as leis eram tudo como se fosse minha. Eu não obedecia a ninguém, eu não respeitava praticamente ninguém. A raiva é o que governa, o que domina, sabe? Você não quer estar sujeito a ninguém, você não quer estar sujeito a nada, você quer fazer aquilo que você acha certo, aquilo que você quer. Você não quer se tornar dependente de nada e de ninguém. Cara, a depressão ela é uma das coisas mais horríveis que tem na vida de um ser humano. Tinha dias que eu não conseguia suportar o peso do meu corpo sobre as minhas pernas. Tinha dias que eu não conseguia suportar os meus braços, era como se eles fossem cair. Tinha dias que a minha cabeça ia explodir. Tinha medo de sair dentro de casa porque eu não queria me encontrar com pessoas que eu chorava, eu gritava por dentro porque eu queria sair daquele lugar e eu não conseguia sair daquele lugar. O centro do nosso problema, ali que causava todas as outras coisas, era a bebida. Meu marido, ele tinha um problema bem sério com bebida. Briga, discussão, traição, N coisas. Muito difícil, dores assim, que ia no meu mais profundo dos meus sentimentos. Eu me sentia uma mulher péssima. Então, quando meu filho, que hoje ele tem 7 anos, ele várias vezes falou pro meu marido assim: ai, pai, eu não gosto quando você bebe. Mãe, a gente saiu em tal lugar e o pai nos deixou no carro. O pai tava lá bebendo e eu trabalhando, achei que tava tudo bem. E não tava. Os meus filhos me tocavam muito quando chegava nesse ponto. A gente tinha uma dívida de mais ou menos uns 300 mil reais quando a gente chegou aqui, porque a gente não tinha sustento, a gente não tinha salário. E era desesperadora, assim, a nossa situação, né? Foi um tempo que pouquíssimas pessoas sabem o que a gente realmente passou,
mas que aquela cesta básica que a igreja nos dava era o nosso alimento do mês. Eu fui ali no Posto Galo, ali do lado do Shopping Itaguaçu. Aí tava eu lá com um cara bem sucedido e explicando sobre a empresa, os números. E ele entrou na reunião dizendo que ia comprar e saiu não comprando. E quando eu saí, entrei no carro assim chorando, porque o desespero era muito grande. Eu peguei e falei, poxa Deus, por quê? Eu só quero ter uma dignidade de volta, né? Ela estava terminando, no dia que ela terminou a última radioterapia, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Não esperava, jamais esperava, né? Quando eu recebi a segunda notícia da metástase na coluna e no pulmão, foi pior. Foi a pior de todas. Eu fui internada às pressas, fiquei internada 25 dias. Eu gritava de dor. Quando iam me botar na cadeira de roda também, eu chorava de dor. No banheiro eu chorava de dor. O médico disse que eu teria que ir embora, que eu não poderia ficar. Eu disse, tá, mas eu não tô caminhando. Eu não consigo caminhar, o que vai ser de mim? Cheguei em casa, me arrumaram. Meu marido botava eu em cima do pé dele e ia caminhando até o banheiro pra me levar. Me botava numa cadeira pra tomar banho. Parecia uma eternidade. Chegou na quinta-feira, assim, saí pra trabalhar, ele ficou em casa vomitando. E a única coisa que eu pedi pra Deus era que queria ver meu filho pela última vez. Ele recebeu, acho que, se não me falhar a memória, foram 11, aquele choque lá pra reanimar. E não reanimou, mas quando eu peguei assim ele no braço, ele deu aquele último suspiro, abriu o olho, né, que nem tava se despedindo. Foi o último suspiro no meu braço. Não tive coragem de enterrar meu filho, não tive coragem de entrar no cemitério, não tive forças, não era a impressão que eu queria ter do meu filho. Prefiro ter o último abraço, era a minha melhor impressão. Queria ter dele. No momento que eu precisei ser muito forte, eu só tinha Deus, só que por um momento ali eu acabei falhando, né? Eu acabei, em tese, esquecendo dos propósitos de Deus para minha vida. Aí ali chegou um certo momento que eu não aguentei mais e eu comecei a duvidar. Poxa, será que Deus está comigo mesmo? Parece que Deus ficou mudo. A minha sexta-feira no mundo já era aquela, né, o que vamos fazer? Vamos comprar o que para beber? Bebida nos leva para lugares que a gente perde o controle da mente e às vezes até faz muitas coisas que não deveria fazer. A gente começa a mudar o ciclo, conhecer novas pessoas, novos hábitos, vem junto. Maconha, festas eletrônicas, o êxtase, algumas drogas sintéticas assim. A única coisa que eu não usei foi cocaína, o resto vivia pro mundo, pro prazeres mundanos, festas, bebida, atingia alguns objetivos pessoais, sempre tinha assim um vazio assim no coração. Vou embora para Florianópolis, longe de todo mundo, longe de amigos, longe de conhecidos, e lá eu dou meu jeito de sumir, sozinho e querendo sumir. Chegou um momento que parei na lanchonete que tinha aqui próximo, abri minha boca para dizer, pai, eu só preciso dormir. Pai, eu só preciso dormir. E aí quando eu procurei no Google Maps, me mandou para uma kitnet aqui do lado da igreja. Eu vi o símbolo ali na noite ligado, que fica aqui no todo. Parecia de Satanás, Jesus no meu ouvido. Não vai, e a outra vai. E eu fiquei ali aguardando o nascer do sol. Peguei meu chimarrão e eu olhei aquilo ali e comecei a chorar. Eu senti uma paz, né, de dentro, assim. E naquele momento ali eu fiz uma pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu mandei uma mensagem pro Emerson, que é meu conterrâneo lá de Uruguaiana. E ele vinha aqui na Sem Floripa. E eu vim com eles pra igreja. E aí Jesus me pegou. Pá! Levanta a mão. Foi na primeira vez. Só que no final, a mão levantou sozinho, né? Aí eu olhei pro lado, ninguém, fui só eu lá na frente. E nesse salgado tinha uma mulher assembleiana do coque. Ela olhou pra mim e falou, meu filho, Deus me incomodou desde o primeiro dia que você tava aqui pra falar contigo, mas hoje chegou o momento. Acabou tuas férias, varão. Tá na hora de voltar pra tua missão. E esse dia parece que foi uma flecha no meu coração, que meu coração quebrantou, eu me rendi. Então eu falava assim, Deus, ou tira da minha vida. Eu falava assim, tira da minha vida porque eu não aguento mais. Só que depois eu fiz uma oração diferente. Deus, ou tu tira da minha vida ou tu muda. E eu te juro que é como se Deus falasse assim pra mim, agora tu falou certo, agora é comigo. E eu lembro que o Espírito Santo falou muito claro, a porta que eu abro ninguém fecha, inclusive você. E aquilo pra mim foi um tapa na cara. E foi nesse momento decisivo que a gente
começou a crescer. Cheguei no sábado de noite, na kitnet, eu me ajoelhei, fui orar a Deus e perguntar, pai, por quê? E quando eu cheguei na porta, que eu vi que tava rolando o culto ali, tava tocando louvor ainda, decidi vir, eu só pedi uma coisa para Deus, eu disse, pai, eu vou. Só que nunca mais me deixa falhar. Eu tô morrendo de ódio por dentro, só que não me deixa sair por aquela porta da mesma forma como eu vou entrar. Ela disse, Cristina, o teu pulmão está totalmente curado. E a tua coluna, praticamente toda. E na mesma hora eu levantei e dizia, é Ele. Toda a honra, toda a glória é Ele. É para Ele. Então Deus nos tirou da falência para nos tornar multinacional, né? A gente não se deu conta, eu acho que do tamanho do crescimento que a gente teve quando a gente foi chamado pelo nosso contador para receber a placa de homenagem ao marco de faturamento de 15 milhões. E quando a gente pegou essa placa na mão, gente, era pra gente fazer um discurso e a gente não conseguiu, porque naquele momento a gente entendeu o tamanho da vontade de Deus. E a placa, assim, ela não representa para nós dinheiro, mas ela representa como se Deus estivesse falando, eu fiz. Eu vivi em 2 anos o que eu não vivi em 38 anos. Deus me deu uma família, Deus me deu um propósito de vida, Deus me deu sucesso no trabalho, Deus me deu sucesso na vida financeira. Deus parece que dobrou os planos, então tudo aconteceu assim muito rápido. Em 2 anos a gente começou a namorar, nos 2 anos a gente casou e nos 2 anos a gente teve o nosso filho agora, o João. E foi no primeiro, eu acho, ou no segundo, ele que levantou a mão ali no apelo para quem quer aceitar a vida, entregar a vida para Jesus. Me constrangeu ele levantar a mão, que foi pela escolha dele. Foi pela escolha dele que me motivou a também a seguir. Hoje ele do meu lado, ele orando, ele levantando as mãos, eu falo, meu Deus, como tu é bom e como tu fazes. Deus tocou no meu coração e disse, liga pra tua esposa e conta tudo pra ela. E aí foi nesse momento que contei tudo pra ela que eu tinha feito de errado. E nesse momento que a gente tava conversando, parece que uma chave foi virada. Aquele peso de coisas erradas que eu carregava saiu das minhas costas. Naquele momento eu senti que meu casamento estava sendo restaurado. Tenho minha vida emocional restaurada. Essa minha alegria que vocês veem hoje nunca foi dessa forma. E nesse 1 ano e meio, irmão, de volta pra Jesus, eu vivi 1 ano e meio coisas que eu não vivi nesses 12 anos fora. Então posso dizer que 1 ano e meio com Jesus valeu mais do que uma vida inteira sem Ele. E aí eu falei, não, hoje eu vou aceitar Jesus Cristo aqui hoje de manhã, se Jesus ele realmente existe. Então eu vou viver aqui e Ele vai me tirar dessa situação. Então Deus ele me tirou de um lugar fundo e escuro e hoje Ele me trouxe a luz. Então eu poder levar essa luz a outras pessoas é o que me mantém de pé hoje. Quando eu estava na depressão eu pedi 2 coisas para Deus. Eu queria uma família em Cristo e uma esposa, uma família realmente para mim. Quando eu vim para cá, que eu entrei dentro da senha, e aqui Deus ele me apresentou uma família em Cristo e Ele me deu uma família. Então algo que eu desonrava lá fora foi uma das primeiras coisas que Ele me deu quando eu aceitei. Não dá para mensurar a bondade de Deus, né? Algo que é algo absurdo, se você colocar em palavras, você não consegue descrever, né? Se Deus, Ele pôde restaurar minha família, o meu marido, Ele pode qualquer coisa. Por que Ele vai me curar só pela metade? Não. Eu creio na cura completa. A maior restauração na minha vida é que eu tenho os melhores amigos do mundo. Algo que eu falei pra Deus foi, eu não quero mais conhecer os meus amigos. Eu quero conhecer os teus amigos. É sobre um Deus que muda decreto. A gente tinha um decreto de falência sobre nós. E Deus, assim, Ele reverteu isso de uma forma que a gente não tem como explicar. A gente consegue ver a bondade, a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Essas histórias não são apenas sobre pessoas, mas sim sobre um Deus bom. Um Deus que age em meio à dor, ao caos e aquilo que parecia impossível. Essa é a verdade que todas essas histórias revelam, a bondade de Deus. E esse é o tema de 2026. Pray.